quero ver. Acabou a farra? Opa! Ah, não. Mas, com calma, né? Ué, a farra de quem? Aquela do farra Palmeiras, lá, do não. Flamengo, do Inter, do Galo. Não. Acabou a farra? Acabou o sufoco. Ah, tá. Já é muita coisa. Já melhorou, né? Já é um time como os outros, pelo menos. Temos personagens? Temos Antônio Oliveira? Antônio Oliveira falando sobre a classificação corintiana. Vamos lá. Temos que ganhar em qualquer contexto em que estivermos inseridos. Portanto, é uma obrigação, nem que seja uma pressão que nós coloquemos sobre nós próprios. Essa é a nossa obrigação, mais do que jogar bem, é ganhar. Mas se jogarmos bem, teremos mais perto. Mas é assim, é treino a treino, jogo a jogo. Segundo semestre ainda vai longe, há muita coisa que ainda vai acontecer, vai-se passar. E, portanto, aquilo que eu estou nesta altura a pensar é na recuperação dos meus jogadores, no treino da manhã de outros que vão ser também importantes no meio desta caminhada e analisar o próximo adversário, definir a estratégia, trabalhá-la e no domingo estarmos lá predispostos e aqui, mais uma vez, e eu tenho a certeza que a torcida vai lá comparecer, fazermos o nosso inferno para conquistarmos aquilo que são os 3 pontos. Acho que foi uma vitória da vontade, da qualidade, da organização, da imposição, uma vitória segura, tranquila de uma equipa que desde o início percebeu ao que é que vinha, portanto vínhamos com o intuito claro de passar à eliminatória seguinte, portanto conseguimos a classificação, os jogadores por isso estão de parabéns. A invencibilidade não quer dizer nada, eu acho que é importante nós continuarmos a ganhar jogos, mas que o próximo será sempre para nós o mais importante. Tá aí então Antônio Oliveira, a vitória da vontade, da qualidade, da organização. Professor? Acho que antes de tudo da organização, né, Abel? Porque, tudo bem, o gol no começo do jogo sempre facilita a missão, desde que você não tome a virada imediatamente. Mas Posso ser chato? Pode. Estava impedido o seu Wesley. Estava bem impedido, hein? Jamais saberemos, porque não botam um VAR no começo da Copa do Brasil. Jamais saberemos, é só olhar. Não, sem VAR, não. Só na terceira fase tem. Veja aí, há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol pressionando saída de bola do adversário e as coisas dando certo, que é o que acontece no segundo. Há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol com a bola passando por 3 jogadores do ataque, indo da direita para a esquerda e para o meio, como acontece no terceiro? Então, tudo isso é organização. O time está realmente mais organizado. Ontem, desfalcado de um centroavante de ofício, o Romero, aí revezando ali durante o jogo com o Pedro Henrique na função, foi muito bem com os 2 gols. Desfalcado de um centroavante de ofício, mas quem tem feito mais gols que o Romero no Corinthians? Ninguém, há muito tempo. Não pode ser ele. Aliás, Ontem chegou a 5 no ano. Ontem ele subiu ali na artilharia do século XXI do Corinthians. Chegou a 5º, não é isso? Isso tem muito a ver também com o tempo de casa, né? Se você fizer a média, por exemplo, a média do Liedson, que ficou atrás dele, é muito melhor. Mas, enfim, ele tem contribuído no momento em que o time precisava, não é de agora. Já vamos falar da fragilidade do Cianorte? De fato, é uma fragilidade que existe, mas contra adversários frágeis, muita gente caiu nessa ronda, como diriam os argentinos, de Copa do Brasil. E teve bolas na trave, teve gol anulado, teve muita presença do Corinthians no jogo. Se o adversário é um sparring, isso não é problema do Corinthians. Houve um momento em que o Corinthians enfrentou adversários muito frágeis e não rendia do jeito que rendeu, que está rendendo, que vem rendendo, né? Que vem rendendo nas últimas partidas. E mesmo em vitórias, às vezes que o Corinthians conseguiu, assim, até por placares talvez não tão magros, mas em períodos do jogo o Corinthians sofrendo muito, sendo constantemente sofrendo finalizações. Ontem não, a gente viu alguma chegada ou outra, mas depois do 2-0, num momento contra... O Corinthians teve controle do jogo 90 minutos, o que, sinceramente, é muito... Nos últimos anos, eu não lembro de muitas ocasiões em que isso aconteceu. Sem falar nesse ponto também, na hora que saiu o segundo gol, eu falei... Quando foi a última vez que o Corinthians fez um gol recuperando a bola ali no terço final do campo? É um time mais estruturado, mais organizado na hora de recompor defesa. Ainda tem um pouco de dificuldade, a gente viu contra o Palmeiras, que foi um choque de realidade. Mas é muito o que você falou, professor. Porque, um time da Série D, é fato. Mas o que o Corinthians sofreu no começo do Paulista, nos primeiros jogos, e às vezes também com equipes que seriam equiparáveis ao Cianorte, então você está falando de uma evolução coletiva em diferentes aspectos. Então, assim, não acabou a farra,
mas é um time muito mais assim organizado, muito mais confiável do que foi, pelo menos, no 2023 inteiro. Já que você usou a palavra qualidade, posso afirmar aqui que é Wesley e mais 10? Eu estou exagerando? Põe o Garro também, vai. É, o Garro Tem que pôr o Garro também. Daniele também. Olha quantas individualidades. Está jogando bola o Wesley. Tá jogando. Tá jogando Ele é um jogador que é muito importante, né? Pela maneira que ele joga, porque ele é o ponta que o Corinthians dá liberdade para driblar, né? Para carregar muito a bola. Ele ainda, até pela pouca idade, tem que trabalhar melhor a finalização. O acabamento de jogada dele nem sempre é tão bom assim, mas ele geralmente... Mas outro dia fez um golaço. Consegue levar bem a bola para a linha de fundo ou perto da área. Ele cria jogadas muito boas. Na né? constrangedora derrota para o Novo Horizontino, com 3-0 para o adversário, numa manhã de domingo na arena do Corinthians, a 15 minutos do segundo tempo, o Wesley entra, faz uma belíssima jogada. Na minha opinião, aquele gol é metade dele, pela esquerda, que bate no travessão, sobra, né, para Romero. Eu acho que não só a finalização, mas a decisão das jogadas, às vezes nem sempre é uma finalização, mas chutar, ele ou também... tocar ou chutar, né? Ele também faz a opção errada. É o né? tipo de coisa que ele vai aprimorar jogando, eu acho. É, não você tem tá falando jeito. de menino de 18 anos, vai fazer 19 agora em março. É isso. Então você tendo sequência, e ele é um cara que oferece, sinceramente, de 1 contra 1, o Corinthians não tem ninguém no elenco como ele. Ele é disparado o melhor do Corinthians nesse quesito, de partir para cima. E é uma característica, se ele é Wesley mais 10, não sei, mas assim, o Corinthians é importantíssimo tê-lo no elenco e atuando regularmente, tanto pela característica dele, quanto pela evolução do próprio jogador. E também só um pequeno destaque que eu queria fazer, entrou bem contra o Palmeiras, na minha opinião, e ontem jogou bem de novo, Pedro Henrique. Tem sido uma boa notícia para o Corinthians esse início de passagem dele. É o tipo de jogador que precisava no elenco e no time, ainda que em um pedaço do jogo, né? Que seja, pelo menos nesse começo tem sido assim. Já que a gente entrou nas individualidades, não deu para avaliar Carlos Miguel. O jogo foi ruim para ele. Não Do ponto de fez vista, nada. a bola não chegou. A única que chegou, ele até cumpriu. É natural, por exemplo, quando você vê aquele começo muito complicado, terrível de Paulista, de 5 derrotas seguidas, né? E a troca do treinador, alguns jogadores que chegaram e começaram a jogar só depois. Claro que sempre quando o Corinthians vence, como venceu ontem, com sobra, com folga, um time mais fraco, vai ficar sempre a dúvida. E quando enfrentar um time melhor? Como enfrentou um time muito bom contra o Palmeiras. Foi dominado, empatou no final, com aquelas circunstâncias todas anormais, né? Agora, nesse momento que dá para avaliar é o que a gente viu. Não tem como... uma coisa é a gente projetar, olha, tá pronto, está em que nível para enfrentar um time melhor, daqui a pouco jogar o Brasileirão, daqui a pouco um outro clássico que poderá aparecer, mas nesse momento, a notícia positiva é que contra times frágeis, havia uma dificuldade muito grande para jogar. E muitas derrotas apareceram no começo do ano. Contra times frágeis nas últimas semanas, a coisa mudou. Eu acho que tem a estreia do Antônio Oliveira contra a Portuguesa, que era um jogo que tinha uma tensão muito grande envolvida. Naquele momento, os dois times muito preocupados com a zona de rebaixamento, apesar do Corinthians, para mim, em nenhum momento disputava o rebaixamento do Paulista, mas estava numa colocação muito delicada. Tem aquela vitória e a partir dali o que a gente tem visto é o time melhorando. Contra o Botafogo de Ribeirão, aí foi mal, contra o Palmeiras era para perder, empatou. Né? Mas antes ontem do dominou Botafogo o jogo. já teve a Lusa também. Então acho que assim, o Corinthians é muito, até numa situação que o Antônio Oliveira chegou e com jogadores que chegaram há pouco tempo, estão jogando ainda, eles não estão acostumados ainda ao jeito do time jogar. Eles vão pegando isso na prática. Eu acho que é uma boa notícia. Pelo menos tem coisas positivas para falar e não coisas ruins como tinha em janeiro, por exemplo. A gente tem uma tela para a gente mostrar um pouco dessa melhora, desse desenvolvimento, principalmente da parte ofensiva do Corinthians de Antônio Oliveira. Está ajudando para que essas individualidades apareçam, Prats? Eu acho que uma coisa puxa a outra, Abel. Agora, inegavelmente, até pelo pouco tempo de trabalho do Antônio Oliveira, dos jogadores que chegaram um pouco depois, o time cresceu muito com o Garro, por exemplo. É claro que a gente pode discutir a organização do time, a condição para o Garro jogar. Agora, o Garro é um tipo de meio-campista que deu para o Corinthians uma qualidade que o time até então não tinha na função dele. Então, eu acho que nesse momento as coisas se misturam. Tem a organização do time que vai melhorar alguns jogadores individualmente, mas tem alguns que individualmente entraram bem no time, mostraram qualidade a curto prazo, que o time também cresceu com eles. Eu acho que é uma coisa que acaba puxando a outra. O Garro, por exemplo, eu acho que é um caso muito específico. Ele estreou contra o Santos na Vila, logo depois do Mano ser demitido, dias depois. Ele estava ali treinando há muito tempo com os jogadores. Os jogadores não eram tão novos para ele, mas jogo oficial era. Agora, como o Garro, se viu um meio-campista que o Corinthians não tinha até então. Então, acho que o Garro ajudou o time a melhorar. É um caso que o individual do atleta fez o time melhorar também coletivamente. Como é que você vai fazer um time organizado sem ninguém para armar o jogo?
Não tinha ninguém que armasse o jogo. Então, mais por característica. Aliás, esses reforços do Corinthians é muito mais promissora a questão da característica do que do nome deles. Sim. Eu acho que isso vai ser também em função do Igor Coronado, que é o último que falta para entrar. O próprio Pedro Henrique, por característica. Então, quando o cara chega, o Pedro Henrique é reforço. Estava na reserva. Nossa, já 30 e tantos anos. Né? É o tipo de jogo do cara, que o time está pedindo esse tipo de jogo. Então, eu fico mais na questão... Parece adaptado muito rapidamente, não parece? Já, chegou, é um jogador útil antes de tudo. Jogador útil, você não vai esperar firulas e que ele ganhe o jogo, joga a bola nele que ele vai ganhar. Não é isso. Contra o Palmeiras já houve uma grande melhora com a entrada do Pedro Henrique. Aquilo foi menos casual do que a gente falou no calor da hora. Nos minutos anteriores, o Corinthians estava gerando o jogo para pelo menos fazer o gol de honra que fez e acabou com felicidade empatando pelos pés de quem? Do Garro. Então, se não tem Garro, você não tem também o jogo coletivo. Você precisa Você está perguntando, você está respondendo a pergunta da tela, né, professor? Olha Sim. Tem a ver, né? Tem a ver com o tipo de jogo que o Garro oferece. Não é que a gente está falando que o Garro é o novo Messi. Era um time que pedia esse tipo de jogo. E além de pedir esse tipo de jogo e da qualidade que ele tem, eu queria destacar a personalidade dele também, que eu tenho gostado. Ele não se esconde do jogo, em qualquer circunstância. Só de ter chutado aquela falta daquele Exato. jeito? E assim, a movimentação, cara, a bola, as jogadas do Corinthians, ele tá sempre próximo da jogada. Então, assim, é um cara que chama o jogo, que ajuda a articular bastante. E, de fato, o Corinthians necessitava, você via o desespero até do Mano, enquanto que era técnico do Corinthians, em contar com esse cara. Agora, vamos ver como o Coronado vai entrar nesse time, mas hoje o Garro também, eu falei da característica única do Wesley, na questão do drible, nessa capacidade de articulação, enquanto a gente ainda não viu o Coronado, a gente dá para falar que até esse momento o Garro é o cara com essa característica. Mas vai, para mim, além da qualidade e da característica, mas também a personalidade que ele tem demonstrado. E ele opta, né, Doc, pela jogada, às vezes até mais simples, mas mais inteligente. Exato, concordo. Ele não perde bola de bobeira. Ele faz, às vezes, o simples, é solidário, ele faz fluir, ele faz andar, ir para frente. É curioso, porque no ano passado o Corinthians contratou o Rojas. Ele chegou com muita expectativa e respondeu pouco até agora, né? Não apresentou o futebol que se esperava dele. Já teve muito mais tempo, por exemplo, que o Garro. Chegou recentemente, na verdade, ele já foi apresentado lá no início de janeiro, mas demorou um mês para poder jogar e rapidamente você já vê uma melhora no time com ele. Outro destaque tem sido o Romero. Eu brinquei com o professor, porque o professor já chegou a cornetar o Romero, e não foi só o professor Celso. Muita gente cornetou. Aquele Romero era cornetável. Não acreditavam, muitos torcedores do Corinthians não acreditavam no Romero, mais velho, não é mais aquele. E não só esse ano, no ano passado já no Campeonato Brasileiro, naquela reta final em que o Corinthians estava meio desesperado, preocupado ainda com a zona do rebaixamento, o Romero fez gols importantes, no momento difícil do Corinthians. Mapa de movimentação de Romero contra o Cianorte. Jogou 85 minutos, 2 gols, 5 finalizações, 4 certas. Líder do Corinthians no jogo. Professor Celso, olha lá, dá uma olhadinha nesse mapa. O que você enxerga, professor? Eu enxergo que uma característica do Romero sempre foi essa coisa da presença em vários lugares do campo. Ele é multi-homem. Isso a gente nunca discutiu. Mas os pontinhos, aquela parte verde ali é onde ele mais esteve, mais atuou durante o jogo. E ontem teve essa necessidade, né? Porque sem Yuri Alberto, sem o centroavante de ofício, ele precisava atuar um pouquinho mais lá. Muito voluntarioso, sempre foi, entrega absoluta. Esse retorno realmente começa mal, ele chegou a sequer ser utilizado por alguns técnicos. Né? Nem utilizado ele era. Não era relacionado. Nem relacionado. Os últimos jogos do Corinthians, faz muito tempo, sempre um gol do Romero. Contra o Palmeiras não, né? Mas nos outros jogos você tem uma sequência dele muito presente na área, muita mobilidade, muita entrega antes de tudo. Você acabou de dizer o que eu estava pensando. O Romero está longe de ser um super craque do futebol mundial, mas você não pode reclamar de entrega, de vontade. Nunca.
taticamente aplicado e tem feito o gol, que é o que importa, o que decide o jogo. Exato. É bola na rede, como diz o amigo Rafael Prats. Verdade. É bola na caixinha, é isso que você fala? Essa eu criei. E futebol é uma caixinha de surpresa também, eu tenho usado bastante. Não é minha, mas eu usei, né? E o que é legal do Romero é a versatilidade dele no setor ofensivo. Porque ontem jogou de centroavante, de muita mobilidade, como a gente viu, embora ficou mais concentrado ali na referência. Mas se entra o Wesley, o Romero sai da esquerda e vai para a direita. Se tá sem o Wesley, o Romero joga na esquerda, que é a posição habitual Ele não dele. escolhe lado. Então, assim, e ele tem feito tudo muito bem feito. Assim, é um cara que entrega diferentes alternativas de acordo com o que você dispõe. Então, perdeu as duas referências que poderia, tudo bem, o Romero vai lá, fez os gols dele jogando ali. Então, é um cara que oferece alternativas, até de repente, quando não for por eliminação, como é no caso de ontem por conta da lesão dos dois centroavantes, quando o Antônio Oliveira pensar, de repente, dentro de uma estratégia, o Romero ele vai poder ser utilizado de forma bastante... de diferentes formas. Ele oferece uma versatilidade dentro do que o Antônio Oliveira via pensar contra os seus adversários. E do jeito que ele está atuando, permite que ele seja mais efetivo para o time, porque a grande contestação do Romero é em relação à relação dele com a bola. Né? Ficou famosa aquela brincadeira lá das embaixadas que ele não conseguia fazer. Ficou bravo. Ele não é um jogador ruim assim. Mas não é um jogador, por exemplo, para fazer a função do Galo, que a gente estava falando. Ah, sim. Não dá para contar com ele para isso. Como o caso do Rojas também. Eu acho que em relação ao Rojas, o grande peso é que se esperava do Rojas algo que ele não é. Ele não vai ser o Renato Augusto. Ele é o cara que chuta aberto pela direita. E o Romero é o cara que ajuda muito em recomposição, tem se colocado muito bem na área, os gols que ele tem Posso fazer uma pergunta nada a ver? Vocês me permitirem, os amigos e amigas que nos assistem, vou deixar muita gente brava, mas vou fazer essa pergunta. O Romero não jogaria com o Abel Ferreira no Palmeiras? Eu acho que sim. O Abel não... Tem nada a ver a pergunta, mas... Ele não entenderam? desperdiçaria tipo, um jogador não é? como o Romero. Claro, por que não? Por que não? O Abel tirou coisas boas de muitos jogadores contestados. Eu lembro aqui o Rony. Eu acho que o Abel convenceu o próprio Rony de que Você o Rony entendeu podia a minha fazer coisas pergunta? que ele não sabia. Sim. Porque é o típico jogador que o técnico, por exemplo, como o Abel Ferreira, gosta. Gosta. Além de tudo, o cara faz gol. Exato. É um super craque? Não, tá longe de ser um super craque. Mas é um jogador muito útil e que resolve o jogo, tem resolvido. Não se esconde. Num time que não tem a organização, por exemplo, que tem o Palmeiras, ele tem resolvido. E muitas das críticas que o Romero recebeu na carreira, inclusive que eu faço também, Corneteiro. é que ele participa, ele nunca se omitiu. Ele estava sempre lá até para ser criticado. Né? Está participando do jogo, correndo, buscando. É muito, muito voluntarioso. Muito voluntarioso. O Romero tem aquela força de vontade que a gente gostaria que muito craque preguiçoso tivesse. Você fala assim, pô, esse cara com essa técnica, né? Se tivesse um pouco de disposição. Bota essa vontade do Romero nesses jogadores que você está pensando aí. Todo mundo tem um jogador que passou pelo seu time, que é aquela coisa meio, né? Já pensou com essa vontade do Romero? Eu aplaudo o Romero. Você falou em vontade, eu me lembrei de Carlos Miguel e Cássio. Tem muito torcedor do Corinthians que está com uma enorme vontade ou desejo que Carlos Miguel assuma a posição de titular. A gente tem uma tela sobre isso. Tá aí. Quem não tem Cássio, caça com Carlos. Carlos Miguel desestreia no time Essa foi principal. boa, hein? Essa Foi o foi- professor Celso Zé. Não foi foi, essa mas manchete. eu assino embaixo. Muito eu boa faria essa manchete. Até agora está invicto. Aproveitamento quase 89%. Domingo tem Corinthians e Ponte Preta. Volta ao Cássio? Não, tá suspenso. Ah, não tem ganhou, Cássio, ele volta, está hein, suspenso. Briga a segunda chance É pro Carlos verdade, Miguel, mais uma chance para Carlos Miguel. Ontem o Cássio poderia jogar, mas estava com a Não teve contusão. condição, né? Seguiu com a delegação, mas não teve condição. Mas se esforçou, você viu? Treinou Sim, e tal. foi pra Maringá. Tô achando que o Cássio tá... Não, ele sempre foi esforçado. Eu ia brincar, ia falar assim, tá preocupado, não quer perder a posição, fez de tudo para jogar. Ele sempre foi assim, um profissional dedicado. Mas então, mais uma chance para Carlos Miguel, hein, professor? Aí. Cássio está suspenso, é verdade. Foi suspenso. expulso contra o Palmeiras. É um goleiro que entra com moral. Eu só quero ver ele testado um pouco mais. Eu fico um pouco com o pé atrás, a amostragem é boa. E até em jogos duros, né, prof, dos quais ele participou, ele também não foi tão testado Pois assim. é Então, isso. ele, por exemplo, jogou contra o Argentinos Júnior na Libertadores.
Foi um jogo que o Argentino Júnior ficou muito com a bola, mas não teve muita finalização ao gol do Corinthians, né? Mas até agora o aproveitamento dele é ótimo. Não perdeu num jogo que ele participou. E ele é um goleiro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é assim tão garoto. Já tem passagens por Internacional, pelo Santa Cruz, que não vive um bom momento, mas é uma camisa importante do futebol brasileiro. E nessas outras passagens ele não deixou essa impressão que deixou para o torcedor corintiano nas poucas partidas que fez. Nada contra o Carlos Miguel, mas eu acho que para tirar um Cássio tem que talvez mostrar tenha uma mais, amostragem maior, pode ser. Eu não trocaria o goleiro nesse momento, mas é um assunto muito complexo. Porque a gente fala aqui de um goleiro, né, Dom, que é um símbolo. Porque você não é você trocar um goleiro que, por exemplo, está mal, mas não tem história, não tem muito estofo no clube. Não, tá mal, vou trocar para... Não, é você tirar um dos maiores jogadores da história do clube, do gol, né? E isso tem que ter um tato muito grande. É isso, essa é a palavra. 25 anos, desculpa, Dom. Imagina só que pra... é isso, Bel. Eu não lembrava, fui confirmar aqui. 2,4 metros. Carlos Miguel, 25 anos, realmente não é tão garoto como o professor lembrou. Diga, André, eu também não tiraria o Cássio agora, antes do André falar. Eu concordo com o Prats. O Cássio não está... o Cássio está entregando, tá muito... Eu discordo de quem pensa assim. Teve uma ou outra falha, como todos os goleiros têm, mas ainda acho que o Cássio deveria continuar como titular. Diga, André. O Prats usa um termo que eu acho importante, assim, o Corinthians ter o tato em relação a isso, pelo tamanho da história do Cássio, por tudo que ele representa, e até ano passado a gente falava das classificações do Corinthians na Sul-Americana, que foi até muito além do desempenho apresentado, muito por conta do Cássio, em especial nas cobranças de pênaltis, mas também com bola rolando. Mas também você tem que ter o tato pensando que o Carlos Miguel não é novo e é um goleiro com muito potencial que, de repente, se ficar muito tempo ali vai querer jogar. Como reserva, vai querer jogar e pode querer sair. Então, assim, é uma situação complexa. Também vejo o Cássio como titular, mas para mim, de repente, poderia ser um momento de você encontrar uma solução do Carlos atuar mais. De repente, ser o goleiro titular de Copa. Como assim? Ser titular na Copa do Brasil. Isso aí não dá certo. Jogar eventualmente alguns jogos do Campeonato Paulista do Brasileiro, sabe? Alguma coisa pontual para ele também ter uma maior rodagem, uma testagem, para ver o quanto o Corinthians... Opa, assim que o Cássio parar, esse é o goleiro. Eu nunca vi isso dar certo aqui no Brasil, pelo menos. Um goleiro para as Copas e um goleiro para assim, pontos corridos? Assim, isso é uma sugestão, mas de repente não estabelecer isso, a Copa, mas assim, em alguns jogos ele ser utilizado. Controlar. O Rogério está fazendo isso no Bahia. Sim. O Adriel tem jogado estadual, o Marcos Felipe é o goleiro das Copas no primeiro semestre, Brasil e Copa do Nordeste. Né? Então, assim, é que no Brasil a gente não tem muito esse hábito, a gente observa muito isso na Europa, né, principalmente. Né? Define-se o goleiro, esse é o goleiro da Copa, mesmo que ele falhe na Copa, esse é o goleiro do campeonato, mesmo que ele erre no campeonato. Se for assim, com esse pensamento já consolidado antes, não interessa se o cara falhar ou não, esse vai jogar as Copas e esse vai jogar Você não tem como controlar isso. Então, normalmente dá confusão. Tem que controlar uma transição, né? Fazer uma transição inteligente. Coisa que, por exemplo, o São Paulo não conseguiu fazer com o Rogério Ceni, numa comparação. São Paulo penou. O Palmeiras não conseguiu fazer com o Matos, até achar o Fernando Praz. Tem que ver o tamanho do goleiro. O Palmeiras sofreu. A gente não pode esquecer. E eu acho que talvez a gente pensar em um revezamento de um goleiro que talvez chegou ao clube há pouco tempo, ou tem um ano de clube. Outra coisa, você talvez pensar nisso, em um goleiro que é um símbolo do clube. É diferente também. Eu acho que não é tão simples assim. Em relação, citou o Rogério Ceni. O meu ponto só por exemplo, o Carlos Miguel, para mim, ele não deveria só jogar quando o Cássio está indisponível. Assim, ele poderia jogar eventualmente em alguma situação. Porque esse é o cenário hoje. Ele só joga quando o Cássio não está à disposição. Então, pensando nessa transição, mas não tiraria a titularidade do Cássio. Mas aí ele pegar ritmo, pegar cancha, é isso que você disse? Para ter uma minutagem maior. Para a gente tirar essas dúvidas em relação ao Carlos Miguel, né? Agora, aí tem um problema também. Eu não digo que seja uma coisa do Cássio, mas na cabeça das pessoas, todo mundo sabe essa questão do Cássio precisar dos 100 jogos para superar o Vladimir como jogador que mais atuou pelo Corinthians. Eu nunca vi o Cássio falar, quero isso desesperadamente. É você que está preocupado com isso. Eu não. Nas redes sociais as pessoas acusam o Cássio
não pode ficar só para bater o recorde. Eu nunca ouvi isso da boca dele. Eu fiz a biografia dele. Ele não falou isso. Agora, sabe, tem uma grita. As pessoas acham que ele já deveria ter parado e não para. Acha que está forçando barra por causa desses 100 jogos. Repito, nunca ouvi o Cássio falar isso na vida. Mas tem uma grita sobre isso. A torcida, esses que defendem tirar o Cássio, dão como argumento que o Cássio está forçando uma barra porque quer chegar nessa tal dessa barra. Faltam quantos jogos para ele ser o... Coisa de 100. O Vladimir, 803. O jogo com o Santos foi os 700 do Cássio. Faltam 100. Faltam 100 jogos. 100 jogos são 2 anos. O que, de certa forma, é questionar o profissionalismo do cara. O cara quer estar à disposição toda vez, né? Cabe o treinador escolher. Claro. Então, assim... mas é um fator de fofoca a mais, né, Dom? É até injusto, assim. E dentro Você acha dessa ideia trazida pelo André, de o Carlos Miguel atuar, por exemplo, nos jogos de Copa, o Cássio, ou vice-versa, mas de vez em quando atuar o Carlos Miguel? Eu acho que para o Corinthians é o ideal. O Corinthians precisa de uma transição. Certo. Vai aumentar a falação? Então, vai precisar conversar todo mundo, conversar com o próprio Cássio, sentir como é que o Cássio se sente confortável com essa história, tem que ouvir as partes. Eu acho que o Corinthians também tem que conduzir O Corinthians tem uma tradição dos ídolos saírem muito mal. Rifou principalmente o Rivelino, mas rifou o Gilmar. O Gilmar, goleiro, sai do Corinthians para o Santos numa situação parecida com essa. O do Santos Neves, né, prof? O do Santos Neves. Era um time em decadência, o Faz-me Rir de 61, e o Gilmar percebeu que tinha que sair e a torcida jogou o cara da fogueira. Então não pode continuar sendo o clube da mágoa, né? As pessoas têm que sair bem de lá. Alguém com a estatura do Cássio não merece sair como outros ídolos saíram. É preciso ter muito tato. Claro, sem perder a necessidade do time. O time de futebol tem uma necessidade. E o Cássio não está falhando tanto assim. Contra o Palmeiras, se falhou no gol, salvou o gol do Endrick no fim do primeiro tempo. A gente tem que colocar essas coisas na balança também. Você falou, é preciso ter muito o quê? Tato. Tato, você me lembrou de um grande ataque. Romerito, Washington e Tato. Tato. Fluminense daqui a pouco.